Você sabia que já caiu na matemática do Enem exercício envolvendo a diagonal de um quadrado em geometria plana? Não? Pois é, você tem que saber. Professor, o que eu tenho que saber da diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado ela pode ser calculada através da seguinte formulinha. Diagonal é L, raiz de 2. Simples assim. Professor, de onde veio isso? Isso vem do Teorema de Pitágoras, porque aqui dentro você pode falar o quê? Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isolando D, você chega em L raiz de 2. Vou te dar dois exemplos. Ó, exemplo 1, quadrado com lado medindo 3 centímetros. Simples. Precisou da diagonal? Diagonal é L raiz de 2. Você acabou de determinar a medida da diagonal. Mas agora eu vou te dar um outro exemplo. E agora, ele falou que tem um quadrado com a diagonal medindo raiz de 6 centímetros, pediu a medida do lado. Claro que esse aqui vários alunos fazem de cabeça, mas se você não souber, sem problema nenhum, passinho devagar, baby steps. O que é isso que eu sei disso? Eu sei que a diagonal é L raiz de 2, mas ele falou que a minha diagonal é raiz de 6. Excelente. Nossa, o raiz de 2 está multiplicando. Professor, posso dividir? Pode dividir. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 é igual a L. Quando eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice, eu posso transformar em um único radical. Então, eu tenho raiz de 6 por 2. 6 por 2 costuma dar 3. Então, resposta, raiz de 3. O nosso lado do quadrado mede raiz de 3 centímetros. Parábola, função quadrática, um tema muito importante pode ser questões envolvendo o vértice da parábola. Sim, e o que você tem que saber rapidinho na nossa dica aqui? Simples assim. O exercício vai poder te perguntar o valor do x do vértice ou dependendo do y do vértice. Excelente. Só cuidado, você pode ter um ponto aqui de valor máximo ou você pode ter um ponto de valor mínimo. Então, sempre em um exercício envolvendo função, não apenas função quadrática, funções, entenda o que está sendo representado pelo x e o que está sendo representado pelo eixo y. Maravilha? Por quê? Se ele perguntar qual o número de bolas para o lucro ser máximo? Opa, número de bolas vai ser o x e o lucro vai ser o y. Ah, então se eu quiser o número de bolas para o lucro ser máximo, eu vou calcular o x do vértice. Se eu quiser qual é o lucro máximo, aí eu vou calcular o y do vértice. Então, para você que está acompanhando nossas dicas aqui, primeiro lembra que eu vou continuar gravando. Se tiver comentários com a galera pedindo, inclusive deixa nos comentários temas para eu gravar as próximas dicas para o Enem, tá bom? Vem comigo. Professor, como que eu calculo o x do vértice? Uma das formas é fazer menos b sobre 2a. Olha só que legal, olha só que bacana. Ô Rafa, e se ele estiver pedindo o y do vértice? Uma forma de fazer é y do vértice menos delta sobre 4a. Sussa na montanha-russa. Professor, teria outras maneiras? Sim, por exemplo, quando você tem aqui, ó, você sabe quem é o x1, que é uma raiz, e você sabe quem é o x2, uma maneira de achar o x do vértice é simplesmente você fazendo a média aritmética das raízes. x1 mais x2 sobre 2. Olha que legal. E uma outra forma de calcular o y do vértice é o seguinte: você pode encontrar o seu x do vértice e aplicar na função f do x do vértice, vai te dar o y do vértice. Maravilha? E aí, já sabia que já caiu o logaritmo no Enem? Sim, senhoras e senhores. Logaritmo de x dividido por y. Oh my God! Como a gente vai resolver isso daí? Que ferramenta de logaritmo você tem que saber que pode aparecer no seu Enem? Sou o professor Rafa Jesus e vou te explicar isso nesse vídeo. Quando a gente mexe com log, você tem que saber definição, condição de existência e algumas propriedades. Sim, vou te deixar aqui um card que vai te levar para uma playlist com várias aulas de logaritmo, você vai curtir demais. Aqui, aquela dica rápida no nosso quadro Já Caiu no Enem. Vamos que vamos. Eu tenho aqui no logaritmando uma divisão. No caso aqui a base é 10, quando não aparece a base é 10. E tem uma propriedade que fala dividiu, subtraiu. Então eu posso falar que log de x na base 10 menos log de y na base 10
é exatamente igual a este logaritmo. Muito bem. Professor, dá um exemplo do... Imagine que eu tenha log de 5 na base 3. Eu não posso disfarçar esse 5 através de uma divisão? Como assim, professor? Disfarçar. O 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Aqui no YouTube, no meu canal, não tá lembrando, eu uso muito esse recurso nos meus cursos online também. Disfarçar um número. Eu tinha o número 5 e eu escrevi ele de outra forma. 10 dividido por 2 é 5. Mas, professor, eu tenho uma divisão logaritmando. Então, dividiu, subtraiu. Você pode falar que o nosso log de 5 na base 3 vai ser igual a log de 10 na base 3 menos o log de 2 na base 3. E aí, dependendo das informações do problema, você resolve o exercício. Fechado? Ah, e se você quiser estudar na nossa plataforma, na descrição tem um link aí para você clicar, www.talembrando.com. Então vamos revisar aqui o volume de um cilindro reto. Tá na mão o nosso cilindro reto, que eu quero mostrar para você. Imagine que você tem essa figura e a gente começa a jogar água dentro desse cilindro. Então a água vai caindo e vai ocupando uma área da base. Legal. Assim que a base está totalmente preenchida, essa água vai começar a subir, ocupando uma altura. Por exemplo, colocamos água até aqui em cima, essa área superficial é igual à área da base e você está com todo esse volume. Professor, como que eu faço para calcular esse volume? É só fazer área da base vezes a altura. Calculando a área da base vezes essa alturinha, você tem o volume desta parte do cilindro. Agora, se essa água for subindo, subindo, até chegar aqui em cima, o que nós vamos fazer? Já sabe, área da base vezes a altura. Excelente. Porém, o que você sabe? Que a base é um círculo aqui embaixo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Por isso que o volume do cilindro aparece como πr ao quadrado vezes a altura. Uma dica muito legal para vocês. Agora eu vou te indicar um exercício que já caiu no Enem, muito bacana, e eu desafio você a sair desse vídeo agora e tentar resolver. Mas antes, conheça a minha plataforma, tem muito conteúdo bacana para vocês lá, para ajudar você no sonho da sua aprovação. E quem sou eu? Sou o professor Rafa Jesus, aqui do canal Tá Lembrando. Já agradeço o seu like, a sua inscrição, seja muito bem-vindo. E como eu disse, tem um vídeo bem bacana que caiu no Enem envolvendo volume de cilindro e ainda volume de um cone. Vai ser muito bacana você conferir esse exercício. Será que você consegue? Depois você me conta nos comentários. Bora pro trote!